Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou transmitindo pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Eu agradeço quem está aqui comigo. Quem for chegando, que não me conhece, coloca aí o nome, de onde está falando, tá bom? Eu sou Cláudia Felício, sou pedagoga e eu trabalho com desenvolvimento infantil. E hoje nós iremos falar sobre o afeto, né? Será que o afeto, ele interfere no desenvolvimento da criança? Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Então nós iremos falar sobre várias dúvidas aqui que eu recebo, né, das famílias, e nós iremos falar sobre isso hoje, tá bom? Então, aqui quem está comigo no YouTube consegue visualizar os slides, tá bom? Que eu vou acompanhando. Então, se vocês quiserem acompanhar pelo YouTube, fica mais fácil para vocês visualizarem os slides, tá bom? E eu agradeço a presença de todos que estão aqui. Então, se você ainda não me conhece, coloca aí a cidade, seu nome, tá bom? E nós iremos bater um papo, então, hoje sobre o afeto. Será que o afeto, ele interfere no desenvolvimento da sua criança? Então, são algumas dúvidas que nós iremos responder, tá bom? Então vamos lá. Então, algumas dúvidas frequentes que eu recebo. Será que o afeto, ele vai interferir na aprendizagem da criança? Será que ele vai tornar a criança mimada, né? Será que se eu der muito carinho para minha criança, né, eu ter muita afetividade, a minha criança vai ser uma criança mimada, né? Tem essa dúvida, né? Antigamente tinha-se esse pensamento, né? Que se você mimasse muito, né? Se confundia o afeto com o mimar, né? O bajular que a gente conhece, tá bom? Então nós iremos falar sobre isso hoje também, tá bom? Então eu peço para que você fique até o final, para que você acompanhe o conteúdo, tá? Não é um conteúdo grande. Em meia hora, 40 minutos eu falo tudo que eu tenho preparado aqui para vocês, tá bom? E eu espero estar contribuindo aí para o desenvolvimento da sua criança, porque hoje eu faço esse trabalho com as famílias, então eu faço atendimento com as famílias nessa parte do desenvolvimento infantil, né? Então algumas dúvidas que eu recebo das minhas mamães, eu procuro trazer aqui na live para poder muitas vezes dúvidas de outras mães, de outras famílias, né? Então poder contribuir com mais famílias, é essa a minha intenção, tá bom? E se você ainda não recebe as minhas atividades, se você quiser entrar na minha lista de transmissão, é só colocar aí, me manda no direct, tá? Que você tem interesse e eu te adiciono na lista. Aí você recebe todos os dias atividades para você fazer com sua criança, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Outra dúvida também, será que a afetividade é a mesma coisa que superproteção, né? Aquela mãe que protege demais, né? Que a gente já falou sobre isso, não deixar a criança desenvolver a sua autonomia, né? Então, será que é a mesma coisa ou tem diferença? Nós iremos falar sobre isso também, tá? E por que será que alguns pais têm dificuldades, né, de transmitir essa afetividade? O que acontece, né? Que alguns pais têm essa dificuldade, apresentam essa dificuldade, tá bom? Então vamos começar, pessoal. Primeiramente, o que é o afeto? Então o afeto, se você for procurar lá no dicionário, né, o seu significado é um sentimento terno de afeição por uma pessoa. Então é isso que a gente encontra, né, nos dicionários. Então é um sentimento que a gente sente pelo outro, né? Então a afetividade, ela permite ao ser humano expressar os seus sentimentos, né? Então a gente expressa o nosso sentimento entre nossos amigos, entre a nossa família, as pessoas da nossa família, né? E a relação, né, entre pais e filhos, né, que é o que nós estamos falando aqui em relação à nossa criança, tá bom? Então, afeto é definido dessa forma. Então, gente, não precisa muito, né? É assim, com gestos cotidianos e aparentemente despretensiosos que os pais, né, e os educadores também, né,
Porque nós, professores, a gente tem uma relação de afetividade com as crianças, né? Então a gente conquista muitas coisas com a criança através desse laço, desse vínculo que a gente cria de confiança, de amor, de afeto com a criança, que é o que também acontece na família, né? Então, esses gestos, né, muitas vezes despretensiosos, um sorriso, um olhar, né, que a gente pratica no dia a dia e é um dos mais belos dos sentimentos, né, que a neurociência ela define como afeto. Então, o afeto, quando a gente oferece para a criança, né, desde os seus primeiros anos de vida, ele vai moldar, gente, a personalidade dessa criança. E ele vai servir esse afeto, esse amor, né? Ele vai servir como um protetor contra várias doenças, inclusive a ansiedade e depressão, né? Que são muitas doenças que a gente vê que hoje em dia, né, são muito comuns e por muitas vezes por falta do afeto, né? Então, quando você tem uma criança e você dá esse amor, dá essa proteção, a criança se sente amada, né? Ela se sente pertencente a essa família, ela se sente importante. Essa criança ela tem uma segurança emocional muito maior, tá? Então, o afeto ele é muito, muito importante, tá bom? Então, a intensidade desse carinho, né, vai influenciar se a criança vai ter mais ou menos resistência às frustrações, né? Nós já dizemos isso aqui. A gente deve permitir que a nossa criança passe por frustrações, porque isso faz parte do nosso desenvolvimento, não é mesmo? Todos nós um dia passamos por algo que a gente não esperava, né? Uma situação difícil, é uma situação que às vezes a gente teve que superar, não é mesmo? Então não adianta você querer colocar sua criança, né? Como a gente diz num cercadinho aí, protegendo de tudo, que não é assim que funciona. Então a gente precisa permitir que a nossa criança ela tenha frustrações, ela passe por isso, ela entenda o não, né? Porque isso é importante para o seu desenvolvimento, tá bom? Então, o afeto, ele vai influenciar nisso também. Como a criança, ela é capaz, né, de ter mais resistência a essas frustrações, ou não, mais ou menos resistência a essas frustrações que aparecerá na sua vida, né? E se ela será capaz também de compreender com maior facilidade o teor de um texto complexo, né? Aqui a gente já parte para a aprendizagem. E se ela conseguirá se adaptar em um mundo no qual tudo muda muito rapidamente, né? Porque hoje a gente vive uma situação totalmente diferente do que a gente jamais viveu, né? É inédita a situação que a gente vive hoje, não é verdade? Então, a criança está conseguindo se adaptar a essa nova situação, né? Em que ambiente ela está sendo acolhida para passar por essa situação? Tudo isso a gente tem que levar em conta, a gente precisa saber, né? A gente precisa ter esse olhar atento para a nossa criança, tá? Então, o afeto ele influencia sim, e muito, né? Então, tanto para resistência a frustrações, como nós já falamos, quanto a aprendizagem. A gente já falou aqui, a criança ela é emocional. Então, se o emocional da criança não está bem, vai interferir muito na sua aprendizagem, no seu desenvolvimento, tá bom? E também a adaptação ao mundo, né? As situações que a gente vive. Então, às vezes, a criança, ela passa por diversas situações, se ela é acolhida, se ela é amada, né? Se ela está num ambiente em que ela tem essa segurança, com certeza ela passará muito melhor por essa situação, certo? E também, principalmente, gente, o afeto, ele terá também essa base para a criança, né?
Ela vai dar essa base para a criança viver em sociedade, certo? Por que viver em sociedade? Porque, olha lá, eu vou ler a frase que eu coloquei para vocês aqui, ó. E principalmente se terá a dar a essa mesma sociedade amor ao invés de ódio. Então, olha como é importante a gente transmitir o afeto para nossa criança. Porque lá na sociedade, na convivência com outras pessoas, será que ela vai conseguir transmitir amor ao invés de ódio para essa sociedade? Será que ela vai conseguir compreender, né? Compreensão ao invés de soberba, né? Ela vai compreender a situação do outro, a situação do mundo, né? A situação dela. Ela vai ter esse olhar. E também o respeito ao invés de desprezo por tudo que for diferente dela própria. Então, tudo isso a gente embasa aí no comecinho da vida da criança, nos seus primeiros anos de vida, na primeira infância, que é o que eu falo tanto, né? A primeira infância, ela é valiosíssima. A gente precisa olhar a primeira infância com o valor que ela tem, com a importância que ela tem para todo o desenvolvimento da nossa criança. Então, como que eu estou acolhendo a minha criança? Eu tenho dado afeto, proteção, segurança para a minha criança, porque o mundo vai cobrar muito dela, né? Como ela vai reagir diante de tudo isso? Ela vai ter amor para dar para essas pessoas, essa sociedade, né? Ela vai ter compreensão, ela vai ter esse olhar de saber que tudo é diferente do que ela pensa, mas ela tem o respeito acima de tudo. Então a gente precisa parar para pensar, né, nessas questões, que é muito importante, tá bom? Agora então vamos para dados de pesquisas. Então eu gosto sempre de colocar pesquisas para vocês verem que tudo é embasado, né? Tudo é estudado. Então eu não venho aqui falar nada do que eu estou pensando somente, mas também do que eu tenho estudado, do que eu tenho aprendido para passar para vocês, tá bom? Então olha lá, pesquisas recentes apontam a importância do afeto para o desenvolvimento da criança. Então sim, ele é importante. Vamos saber por quê? Duas, gente, das mais importantes instituições no mundo, né, que falam sobre esse assunto, elas pesquisam, né, que são universidades americanas de Harvard e de Yale. Então são duas universidades, duas instituições, tá, sérias. Então elas vêm pesquisando e elas constataram que crianças privadas de afeto, ou seja, o que não recebem este afeto, né, que é o pior, né, entre outros prejuízos, elas também têm alterações no seu funcionamento de áreas cerebrais. Então é algo comprovado, como que quando a criança é privada desse afeto, né, vai sim impactar no seu desenvolvimento cerebral, né? Então, essas alterações, elas são alteradas, né, no funcionamento de áreas cerebrais associadas ao processamento das emoções, tá? Porque eu já falei que criança é emoção, nós somos seres humanos e nós somos emoção, né? Então, é a ausência do amor comprometendo a arquitetura cerebral. Então, se a criança não tem esse afeto, não recebe essa segurança, a sua área emocional vai ser afetada e, consequentemente, a sua aprendizagem, seu desenvolvimento é comprometido, certo? Agora vamos ver os efeitos que serão observados ao longo prazo, na idade adulta, né? Então, essa criança que ela vem sendo privada desse afeto, ela vai ter esses efeitos vistos lá na vida adulta. Então, vamos ver o que acontece, ó. Há uma clara evidência de que crianças que não desfrutaram de vínculos afetivos sólidos terão maior tendência à agressividade e ao desenvolvimento de doenças psiquiátricas. Um exemplo, a depressão, né? Então, crianças que elas
vão sendo privadas desse amor, desse afeto, desse carinho, elas vão tendo mais tendência a serem agressivas, né? A terem essas doenças psiquiátricas que a gente fala, porque vai afetar o seu emocional, certo? E tendência também a comportamentos agressivos e destrutivos. Olha que sério que é quando a gente priva a nossa criança do afeto, né? Do amor. Então a criança ela deve crescer num lar, num ninho que a gente fala, né? De amor, de afeto, né? O que você está passando para sua criança? Que ambiente que é esse? Que atitudes você tem, né? Que nós somos espelho para nossa criança. A nossa criança aprende muitas coisas com a gente. Então a gente precisa ter essa atenção no que a gente fala, no que a gente diz, no que a gente age, nossos comportamentos, porque a nossa criança ela está ali, nos observando, aprendendo com a gente, certo? Então, se você quer um adulto, né, que tenha respeito pelo próximo, você precisa pensar sobre isso. Como que você está cuidando da sua criança para que um dia ela se torne um adulto que você quer que ela seja, né? Um adulto que tenha respeito, que tenha amor, que seja uma pessoa do bem, não é mesmo? Então, gente, é claro que vários outros fatores, eles contribuem para o desenvolvimento cerebral, né? Vários outros fatores. A gente tem que levar isso em conta também. Então, a formação da personalidade ou para o risco de surgimentos de alguma patologia psiquiátrica, que é o que nós estamos falando aqui. Então, vários outros fatores, eles influenciam sim. A genética é um deles, né? Mas o fato é que a associação entre os genes e o ambiente definirá o resultado. Então, a criança, o ambiente em que ela vive, definirá o que ela irá se tornar. Então, por isso a gente tem que prestar muita atenção em que ambiente estamos proporcionando para nossa criança, certo? Então, há sim uma carga genética, né? Há vários outros fatores que podem influenciar nessas doenças emocionais e tudo mais, mas o ambiente a gente tem que pensar nele, tá bom? Então, sobre a genética, não há o que fazer, né? Não há muita coisa que a gente pode fazer por ela, mas sobre o nosso ambiente que a gente coloca a nossa criança, sim, a gente tem total responsabilidade sobre ele. Então, portanto, cabe a nós, né, adultos, pais, educadores, cuidadores, família, né, assegurar que essa criança ela esteja num lar composto de proteção. Então, a criança ela precisa estar num lar que tenha proteção, que tenha amor, que ela se sinta segura, né? Um lar em que tenha brigas, que tenha discussões, um lar pesado para a criança, com certeza irá atrapalhar seu desenvolvimento. Então, a gente precisa pensar muito sobre isso, certo? Agora, um outro questionamento, gente. Será que o afeto, ele torna a criança mimada? Então, se tinha essa visão, né? Principalmente antigamente. Não pode ficar dando muito beijinho, muito abracinho na criança, não. A criança vai ficar mimada depois que uma criança mimada. Será que tem alguma coisa a ver, gente? Vamos ver, então. Olha lá. O mimo é a bajulação, né? É aquela bajulação, mimar, né? É a tentativa, muitas vezes frustrada, dos pais de darem ao filho até o que não podem e fazerem todas as suas vontades. Então, isso é mimar, né? Isso atrapalha, com certeza. Isso você está prejudicando essa criança, né? O bajular, o querer dar o que não pode, né? A criança faz birra, você vai lá e ela vence você, né? Pelo cansaço. Então existem, gente, hoje muitas informações, né? Antigamente não se tinha tantas informações como temos hoje. Então hoje eu vejo muito as famílias procurando ajuda, procurando aprender, procurando saber o que elas podem fazer para melhorar esse relacionamento com suas crianças, né? Então, a gente precisa entender a diferença, né? Do mimar
e da afetividade, são coisas completamente diferentes. Então, mimar é isso. Quando eu quero fazer pela minha criança, né? Eu quero estar ali satisfazendo ela a todo momento, né? E isso não é bom. Já o amor, né? Inclui frustrações e limites. Olha lá, já tá tudo a mesma frase, gente. Vou repetir para vocês. O amor, ele inclui frustração e limites. Então, se você ama seu filho, você tem que pôr limites. Ele tem que saber que tem, sim, a hora do não, né? Tem a hora que já chega, já deu, o limite é aquele, né? Ele tem que passar por frustração, ele tem que passar por alguma situação de que ele não consegue hoje, mas amanhã ele consegue, né? Não você ir lá e querer fazer tudo pela criança. Não. Então isso é um ato de amor, tá bom? Então o amor, ele tem sim essa parte da frustração, do limite, né? E é nesse amor, olha lá que interessante, eu vou continuar a frase para vocês entenderem. É nesse amor, quando eu falo com minha criança que ela tem limite, quando eu falo com minha criança que ela tem sim, quando ela passa por dificuldades, porque todos nós passamos, né? Que ela vai hoje não conseguir, mas amanhã ela vai conseguir, né? Por frustrações, é nesse amor que a criança aprende, que ela cresce, que ela se desenvolve, tá? Então, ela não é a única no mundo, ela vai entender que ela não é a única no mundo, né? Que existem outras pessoas na casa dela, na família, na sociedade e que também são importantes. Então, o mundo não gira em torno dela. Olha que importante a gente ensinar isso para nossos filhos, né? Nós estamos ensinando isso para nossas crianças, que as nossas crianças, elas não são só elas que existem no mundo, né? Não é só a sua vontade que prevalece, mas que tem a vontade dos outros, tanto na família quanto na sociedade, né? Mas começa onde? Dentro da nossa casa, começa dentro da nossa relação familiar, tá bom? Então isso precisa ser ensinado para nossa criança, né? E que também esse amor, né? Ele ensina a criança a retribuir com amor, a ser grata. Gente, gratidão. Eu agradecer o que eu tenho, eu ser grata a tudo que eu sou, ao que eu tenho, ao que me fez tornar quem eu sou hoje, né? Você ensina seu filho isso? Você mostra para ele tantas coisas que ele tem, né? Olha o que você tem, olha o seu quarto, olha a sua roupa, olha a sua família, né? Isso a gente precisa ensinar a nossa criança a agradecer, certo? Lembrando, a nossa criança, ela aprende com a gente. Então, se a criança ela vê o nosso comportamento, que eu sou grata, que eu agradeço, ela vai aprender a viver nessa gratidão também, tá bom? Então, esse amor também, ela vai conseguir saber até onde ela pode ir. Olha essa parte importante. Para não se machucar, né? A si mesma e nem machucar os outros ao seu redor. Gente, eu achei incrível essa definição, tá? Então é isso que é o amor. Diferente do mimar, do bajular, né? Que a gente estraga a nossa criança. É diferente. Eu dar amor para minha criança não quer dizer que eu estou o tempo todo ali apegada, né? Não. Eu dar amor é eu ter atitudes de amor. A minha criança, ela saber que ela é importante e que tem hora que eu vou falar não. E mesmo assim, eu não vou deixar de amar minha criança. Não vou deixar de amar meu filho por isso, certo? E quantos aprendizados a minha criança aprende diante desse amor, né? Nós falamos aqui que ela não é a única, que tem outras pessoas e que as pessoas também são importantes, não só na família, mas também na sociedade, né? E também a gente pratica a gratidão, né? Através do amor, a gente pratica a gratidão, a criança vai aprender a ser grata pelo que ela tem, né? E para fechar a frase, a criança ela vai saber até onde ela pode ir para não se machucar e nem machucar as pessoas ao seu redor.
É lindo isso, né? Então, quando eu entendo isso, quando eu entendo esse conceito, eu consigo transmitir para minha criança, certo? Então, à medida que os pequenos eles vão crescendo, eles precisam aprender a ter disciplina, não é verdade? Sem deixar de lado o afeto. É o que eu acabei de falar. Então, não é porque você vai falar um não para o seu filho hoje que você vai deixar de amar ele, né? Que ele vai entender que você não gosta. Não, pelo contrário. Eu estou fazendo isso pelo seu bem, né? Eu estou fazendo isso para que você entenda como as coisas funcionam. Então, muitas vezes, as pessoas, elas confundem, né? Confundem as coisas. Então, eu preciso ter limites, né? Eu preciso impor limites para minha criança. Eu preciso impor regras, né? Minha criança, ela precisa viver nesse universo, né? Para que depois, quando ela for um adulto, lá numa sociedade, ela seja uma pessoa do bem, certo? Então, a criança, ela vai crescendo, ela precisa ter o contato com essa disciplina, né? Com essas regras, com esses limites, que a gente já falou bastante aqui também, tá? Porém, sem deixar de lado o afeto, porque o afeto faz parte desse ensinamento, deste aprendizado da criança, tá bom? Então, o filho, né, a criança, ela precisa e tem necessidade de saber até onde pode ir, né? Qual é o seu limite? E quem estabelece e ensina isso são os pais. Então a gente precisa, né? Os pais, eles precisam ter voz ativa, né? Então a criança está aqui, os pais estão mais em cima, né? Então a gente precisa falar para nossa criança onde é o limite, até onde pode, até onde não pode. Então isso a criança vai aprendendo dentro da família, certo? Então afeto e disciplina trazem segurança emocional e afetiva, certo? Então, ao contrário do que muitas pessoas falam, né? Que afeta demais faz a criança ficar mimada, não, de jeito nenhum. Então, eu consigo sim ter afeto, afetividade com a minha criança e saber dar essa disciplina, né? Saber colocar minha criança nesse contexto de regras, tá? Que nós vivemos, né, gente? Nossa sociedade tem regras, não tem? Então a gente precisa ensinar para nossa criança como que ela deve se comportar, tá bom? Agora outra questão. Afetividade. Será que é o mesmo que superproteção? Então agora vem a parte da superproteção, né? É mais ou menos parecido com o mimar, né? Mas superproteção, ela não deixa a criança se desenvolver sua autonomia, né? É aquilo que eu faço pela minha criança, né? Eu não deixo minha criança ter as suas próprias experiências. Será que o afeto tem a ver com isso? Vamos ver então. Então é normal que as pessoas, elas dizem, né, que elas têm medo de exagerar no apego, fazendo com que a relação entre os pais e filhos deixe de ser saudável. Então, muitas vezes a pessoa fica com medo. Ai, será que se eu demonstrar muito que eu amo meu filho, né? Será que eu não vou estar prejudicando a nossa relação, né? Então tem esse medo, né? Existe essa dúvida, tá? Então por que será que existe tanta confusão? Então, de uma maneira geral, é porque a criação não é uma receita de bolo, né? A criação de um filho não é uma receita. A gente ganha o bebezinho, ele não vem com manual de instruções, não é assim? Não vem. Então, cada um vai ter a sua experiência. Cada família é única, né? Cada família vai ter aí a sua maneira de lidar com essa criança, não é mesmo? Então não é uma receita de bolo, gente, que a gente fala, ó, faz assim, assado e dá certo para todo mundo. Não. A criação de filhos, a gente precisa entender, né? Qual que é a necessidade da criança, como que é essa família. Então a gente precisa compreender muitas coisas. Então não é chegar aqui e falar, ó, é assim, é assado e vale para todo mundo. Não é. Então a gente tem um conhecimento, né? Hoje a gente tem muitas informações. Então a gente precisa saber
o que vai dar certo. De repente, uma estratégia que eu faço para uma família não dá certo para outra. Então, sempre quando eu faço atendimento, eu procuro ver a realidade daquela família, né? Para poder propor a melhor estratégia, certo? Então, a criação de filho não é uma receita de bolo que você pode seguir e o resultado será sempre o mesmo para todo mundo. Não, não é, tá? Então, há muitas variáveis envolvidas. E nesse caso, né, existe a influência do que os pais viveram enquanto crianças, né? Então, essa parte de superproteção, a gente vai pegar lá de quando era criança. Como que foi, né? Quando você era criança. Então, muitas vezes a gente reflete com nossos filhos o que a gente viveu, né? Quando a gente era criança, será que eu tinha falta desse afeto, né? E agora eu não quero que meu filho passe por isso. Então, tudo isso a gente precisa compreender, tá bom? Então, por isso que a gente tem que saber que a afetividade, ela é diferente de superproteção, de mimar o filho. Ela é diferente porque ela envolve muitas outras coisas, né? Ela envolve a criação da criança, certo? Então é preciso saber distinguir, olha lá, diferenciar, né? Uma criação saudável que estimule o seu filho a buscar a independência de maneira natural e apropriada, né? Então, quando aquela criação saudável que a gente fala é isso, a gente estimular, a gente querer desenvolver autonomia na nossa criança, né? Então, isso é uma criação saudável. Ao contrário da criação superprotetora, que provoca dependência nociva no filho, né? Que eu já falei aqui, que a mãe, ela quer que o filho seja dependente dela, né? Ela quer que o filho ele não consegue fazer nada sozinho, porque depende de alguém fazer para ele, porque alguém está fazendo, ele não consegue fazer, ele não tem oportunidade, né? Então a gente precisa diferenciar isso daí. Essa relação saudável, que eu consigo dar essa autonomia para minha criança, daquela super protetora, que é nociva, que atrapalha o desenvolvimento da minha criança, certo? Então a família deve buscar o equilíbrio entre o apoio, né? Já falei também, entre o apoiar a criança, né? E o saber desenvolver a sua autonomia. Então tem uma hora que a sua criança ela vai precisar de você. Claro que sim. A nossa criança ela precisa da gente para muitas coisas. Só que tem hora que você pode ficar atrás das cortinas, né? E assistir, deixar a sua criança no palco. Fazer a sua criança ela ser ela conseguir ter as suas experiências, né, próprias e não depender somente de outra pessoa para poder realizar aquilo. Então isso é desenvolver autonomia na nossa criança, tá? Então a afetividade, repito, não é a mesma coisa que superproteção. Não, volta lá no amor que eu falei. O amor, a afetividade tem a ver com impor limites, né? A gente saber falar com a nossa criança até onde ela pode ir e desenvolver essa autonomia na nossa criança, ao contrário da superproteção, que vai atrapalhar ao invés de ajudar a criança, tá bom? Então, para crescer, a criança depende muito da interação com o adulto. Eu falo sempre isso aqui, né, gente? A nossa interação com a criança é fundamental. Por isso que a gente precisa conhecer, saber como que nós podemos agir para ajudar no desenvolvimento da nossa criança, certo? Então, a presença do afeto na relação dos pais, dos cuidadores, dos educadores, né? É fundamental para que a criança progrida, para a criança avançar. Nós já constatamos isso, né? Então, ter uma relação amorosa com os pais é muito importante. Então, eu preciso saber diferenciar a afetividade com a superproteção, né? A gente precisa saber diferenciar isso para não prejudicar o desenvolvimento da criança, tá? Então, agora eu vou falar também um pouquinho para vocês sobre a importância da afetividade e da socialização para desenvolvimento infantil.
Essa parte da socialização, eu tenho até a imagem aqui das crianças brincando, né? Que é tão importante, né, para nossa primeira infância, o convívio com outras crianças. E infelizmente, nessa situação que nós estamos vivendo, nossa criança está sendo privada disso, né? Ela não está tendo esse convívio e isso é fundamental para o seu desenvolvimento, tá bom? Então, pessoal, a gente precisa entender que a nossa relação com a nossa criança precisa suprir isso, porque a criança não está tendo esse desenvolvimento que ela tem quando ela está interagindo com outras crianças, tá bom? Então, a afetividade e socialização têm sido, nos últimos tempos, temas de muitos estudos, no que diz respeito ao desenvolvimento das crianças. O desenvolvimento afetivo e social da criança tem um impacto direto em seu desenvolvimento e o adulto vai se tornar. Então, a afetividade, ela tem, né, ela interfere no desenvolvimento de como essa criança vai ser no futuro, tá? Então é importante que o ambiente familiar ofereça estímulos apropriados para que a criança se desenvolva socialmente e afetivamente de maneira satisfatória. Então, para fechar o que nós estávamos falando, né? Então, quando a família se preocupa com isso, com essa parte de estímulos, né? Ela está garantindo o melhor desenvolvimento da sua criança, tá bom? Agora, afeto e socialização. Então, para Piaget, né? Piaget foi um grande estudioso aí, né? A gente tem muitas pesquisas sobre ele, então eu gosto bastante de citar ele. Então, para ele, a afetividade é uma sensação de extrema importância para a saúde mental de todos os seres humanos, né? Então é isso que eu falo. Não só a criança, nós somos emoção, né? Por influenciar o desenvolvimento geral, o comportamento e o desenvolvimento cognitivo, tornando-se assim essencial para a aprendizagem. Então, o afeto influencia no cognitivo, né? Na aprendizagem. A afetividade é um estado psicológico do ser humano que pode ou não ser modificado a partir das situações. Então, a afetividade, ela influencia, tá vendo? Então, segundo Piaget, né? Eu gosto de trazer essas informações para a gente poder entender melhor, né? Então, olha como que a afetividade ela influencia o desenvolvimento do nosso comportamento, do nosso cognitivo, né? Que é a parte da aprendizagem, né? Então, ela vai influenciar em muito, né? Então, ainda de acordo com o autor, o estado psicológico é de grande influência no comportamento e no aprendizado das pessoas, juntamente com o desenvolvimento cognitivo. Então, é isso que a gente está falando desde o começo, né? O afeto, ele interfere sim. E quando eu tenho esse estado, né, psicológico, esse emocional alterado, vai atrapalhar no desenvolvimento da minha criança, na sua aprendizagem, tá? Então, eu gosto de trazer os dados, né, de estudiosos que a gente consegue compreender melhor, tá bom? Então, pessoal, resumindo, né, para finalizar, resumindo então, é isso, o afeto interfere e o afeto é importante, né? A gente precisa sim demonstrar para nossa criança, e eu vou finalizar com essa frase, ó: não basta amar uma criança, ela precisa saber que é amada, certo? Então eu preciso mostrar para minha criança que ela é importante, eu preciso mostrar para minha criança o tanto que eu a amo, né? E amar também tem hora que eu preciso dizer um não, tem hora que eu preciso colocar limites. Isso faz parte do amor, tá bom? Não ao contrário, certo? Então eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você aprendeu algo novo aqui, passe para as amigas, passe para as famílias, né?
eu aprendi uma coisa nova, eu repasso, eu aprendo novamente, tá bom? Então não guarde o conhecimento com você, repasse. E aqui eu vou deixar o meu e-mail, tá? Que vocês estão no Instagram e no Face não conseguem ver. No YouTube eu estou compartilhando tela. Então, se precisar me mandar alguma pergunta, né? Tem um e-mail, aprendercomafeto@gmail.com. Tem o meu telefone, 17997885081, tá? Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum contato comigo, precisar de algum atendimento, tá bom? E também eu peço para que você me siga no Instagram, oficial Aprender com Afeto, que lá na minha página no Instagram eu posto as atividades todos os dias, tanto também no Face eu também posto, tá bom? E no YouTube também, se você puder ver os vídeos, tem bastante vídeos lá no YouTube e eu tenho certeza que vai contribuir bastante para vocês aí, tá? Então eu agradeço a presença de todo mundo. Deixa eu só parar de compartilhar aqui no YouTube para eu ver o pessoal que está aqui comigo. Eu agradeço todo mundo que está aqui no YouTube, tá bom? E eu agradeço a todos que estavam comigo aqui no Instagram, no Facebook. Eu quero desejar um bom final de semana para vocês. A semana que vem eu volto com uma nova live. E eu quero saber se vocês estão gostando, que temas vocês querem, tá? Quais são as dificuldades para eu poder elaborar aqui o tema para ajudar vocês, tá bom? Então eu agradeço de coração. Bom final de semana. Cuidem da criança de vocês. Não esqueça a frase que eu disse. Não basta amar a criança, ela precisa sentir que é amada. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.